Olá, meus amigos, a todos que estão aqui acompanhando essa live nessa noite. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a você que está aqui e dizer que é uma alegria, né, participar desse evento nessa noite. Aqui nós iremos fazer o lançamento do meu mais novo curso, Virtus, as Virtudes em Santo Tomás de Aquino. Esse curso é, na verdade, uma sequência em todo o meu trabalho na internet, que eu tenho por finalidade apresentar para as pessoas que querem conhecer cada vez melhor, de forma assim mais aprofundada, e quem sabe se encantarem e se apaixonarem pela teologia de Santo Tomás de Aquino. Nós vivemos um tempo muito singular na história da humanidade. Não é? Nós vivemos em um tempo onde nós nunca tivemos acesso a tantas informações como nós temos hoje. Não é? Quantos conteúdos, quantos cursos, quantos professores, quantas obras têm sido publicadas, traduzidas, editadas, reeditadas e disponibilizadas para nós. Mas ao mesmo tempo também em que nós temos esse vastíssimo conteúdo, isso eu estou falando no âmbito do Brasil, porque dependendo do local, nós não temos esse tipo de oferta como nós temos tido no Brasil. E isso é uma alegria para nós brasileiros, não é? Mas ao mesmo tempo em que a gente tem essa fartura de ofertas e de opções, nós vivemos também num momento muito conturbado. E muito conturbado, principalmente no aspecto da moral. Né? Então, é importante a gente entender o que é a moral. Né? Porque até mesmo a palavra moral, para a maioria das pessoas hoje, soa como algo ruim, né? Soa como algo negativo, soa como algo que aprisiona, que escraviza, que oprime. Não é? Mas, na verdade, no âmbito filosófico e no âmbito cristão, o que é a moral? A moral é a retidão dos costumes. E o que seria essa retidão dos costumes? Seria cada um de nós agirmos coerentemente com aquela natureza que nos foi dada, e que é a natureza humana. E que veja que isso é algo próprio somente de nós seres humanos. Nós podemos seguir a nossa natureza, assim como nós podemos também negá-la. E quando nós olhamos para todo o mundo criado, todo o cosmos que Deus fez, com exceção de nós, seres humanos, todas as outras coisas elas seguem a sua natureza. Né? As pedras seguem a sua natureza, você não encontra por aí nenhuma pedra que esteja flutuando. Né? Toda pedra segue a sua própria inclinação natural, e a sua inclinação natural é cair. A água está sempre correndo, está sempre fluindo. As plantas, se você pega uma sementinha de qualquer planta e você fornece a ela um terreno fértil, ela vai brotar. Ela pode se transformar numa árvore e dar seus frutos. Os animais estão seguindo a sua natureza. Os peixes continuam nadando. As aves continuam voando. Os animais selvagens continuam caçando. Então você vê, tudo na natureza segue a sua própria inclinação natural. E o ser humano, ele tem uma natureza, segundo Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, que é intelectiva. E, portanto, o ser humano,
ele deve seguir essa natureza. Ele deve ser coerente a ela. Ele deve ordenar os seus atos em relação a ela. E na medida em que ele faz isso, nós temos uma coisa chamada virtude. Então, a moral, ela está ligado a fazer com que o homem ele siga a sua inclinação natural. Mas qual que é o problema? E o interessante é que eu ouvi isso da boca de uma adolescente essa semana, né? E eu até parabenizei ela pela sinceridade, né? Eu estava conversando com essa jovem sobre exatamente o conceito de virtude, e aí ela me falou assim: mas como pode? Se a gente foi feito para seguir a virtude, se a gente foi feito para vivermos coerentemente com a virtude, por que é tão difícil? Por que é mais fácil mentir? Por que é mais fácil comer demais? Dormir demais? E tantas outras coisas? Por que a nossa tendência é sempre negligenciar os nossos deveres? Veja a sinceridade dessa jovenzinha, né? E, na verdade, o que ela está retratando é a realidade de praticamente 99,9% das pessoas que se encontram na humanidade. E por que 99,9%? Porque eu acredito que essas são as pessoas que não chegaram à santidade. Como elas não chegaram à santidade, esses 99,9% desses seres humanos, eles têm dentro deles uma coisa que Santo Tomás de Aquino chama de fomes peccati, a fome do pecado. Há uma fome de iniquidade dentro de nós. O próprio São Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer isso. Eu encontro em mim uma lei que me arrasta para o mal e não para o bem. O bem eu até quero fazer, mas quando eu quero fazer o bem, eu vejo em mim essa lei. Eu sempre acabo fazendo o mal, né? Essa lei que São Paulo fala e que Santo Tomás de Aquino fala é uma realidade que todo ser humano nessa terra tem. E aprender a lidar com isso é o trabalho mais fundamental da existência humana. Eu não consigo ver um trabalho mais importante do que esse, do que nós aprendermos a revertermos esse processo dentro de nós. Esse processo que faz com que nós nos inclinemos, queiramos, desejamos aquelas coisas que não nos fazem bem. Aquelas coisas que podem, num determinado momento, numa determinada circunstância, nos dar um prazer, nos dar uma satisfação, mas quando a conta vem, ela sempre vem e vem pesada. E isso destrói o relacionamento com nós mesmos, isso destrói o relacionamento com os nossos entes queridos, isso impede a nossa realização vocacional e isso, sem sombra de dúvidas, interfere diretamente no trabalho educacional de todo ser humano. Inclusive, eu diria que essa é a tragédia da educação moderna. É uma educação que tem toda uma estrutura, com cursos, com laboratórios, com recursos, para levar as pessoas a adquirirem uma técnica. E isso é importante, isso faz parte da vida humana. Porém, há uma pergunta que precisa ser feita. E a fomes peccati? E a inclinação para o mal? E essa lei iníqua que todo ser humano traz dentro de si? Um indivíduo pode ter isso e ser um baita cirurgião. Ele pode ser isso, ter isso e ser um engenheiro de altíssimo nível. Não é? Então você veja, aí está um grande problema da educação atual. E digo mais, essa fome do pecado que nós temos em nós, ela é insaciável. Então, quanto mais nós cedemos a ela, com mais força, com mais fome, com mais sede, ela volta em nós.
querendo nos levar para a destruição, querendo nos levar para a morte. É por isso que o próprio São Paulo diz: o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida e a paz. Então você vê que, na medida em que o ser humano ele cede a essas más inclinações, elas começam a dominá-lo. E não só dominá-lo, mas elas vão gerando no coração do ser humano uma insatisfação tremenda. Então, quanto mais o indivíduo peca, mais frustrado ele é, mais desnorteado ele fica. Então, você veja, nós precisamos aprender a trabalhar isso em nós. A trabalhar isso em nós e a trabalhar isso nos nossos filhos. E isso é um outro problema que nós vemos hoje. Se no cenário educacional não se vê o elemento da inclinação para o mal, dessa fomes peccati, de que vai falar Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, quando nós vemos vários comportamentos que já desde criancinha as crianças vão desenvolvendo uma propensão à gula, a não querer partilhar as coisas, a mentir, a fazer mal para o outro. Se nós não aprendemos a identificar a real natureza disso, nós não seremos somente incapazes de remediar isso em nós, como também nos nossos próprios filhos. Né? E aí, esses filhos, que são verdadeiros frutos, que são verdadeiras bênçãos que Deus nos deu, eles podem se tornar, no futuro para nós, verdadeira ocasião de dor, de tristeza e de decepção. E aí, quando a gente coloca as coisas desse modo, fica um pouco mais claro de entender a importância de se estudar as virtudes. Por quê? Porque é pela aquisição das virtudes que nós vamos remediando isso. É pela aquisição das virtudes que essas desordens elas vão sendo ordenadas em nós, com que esses males eles vão sendo expelidos de nossa alma e nós vamos tendo cada vez mais o domínio sobre nós mesmos. E quando a gente olha na história da humanidade, é importante apresentar aquelas figuras que se importaram com esse tema do qual eu estou falando aqui. Veja, eu não estou vindo aqui dizendo para vocês que eu bolei um método, eu cheguei ao conhecimento de uma verdade que eu estou trazendo aqui para vocês, né? De forma inédita, não é? Por apenas R$ 9,99, né? Mentira, porque todo mundo que está aqui se inscreveu de forma gratuita. Não é? O que eu estou fazendo aqui é nada mais, nada menos do que apresentar um legado humanitário, um legado daquelas pessoas que nos precederam, daquelas pessoas que passaram pelos mesmos dramas que eu e que você passamos todos os dias da nossa vida, medo de morrer, medo de ficar desempregado, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de não dar conta dos filhos, medo de não conseguir corresponder às exigências do matrimônio, às exigências da sociedade, né? Medo de terminar a vida e não realizar nessa vida aquilo para o qual nós somos chamados a fazer. Né? Todo ser humano verdadeiramente sincero que passou por essa terra, ele passou por esses dramas. Né? Então há um legado de pessoas, e principalmente um legado de pessoas ilustres que souberam refletir maravilhosamente sobre esses aspectos. Eu queria apresentar o primeiro deles. O primeiro deles são as figuras do Antigo Testamento. Todos os patriarcas, os profetas,
todo o drama do povo de Israel, o que nós vamos ver ali? Nós vamos ver ali pessoas que passam por situações parecidas com as nossas. Situações pelas quais nós passamos todos os dias. Né? De alegrias, de tristezas, de realizações, de frustrações. Né? Então nós temos ali no Antigo Testamento um primeiro legado. Só que aí nós temos uma coisa que supera o Antigo Testamento, e que é o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, né, o idealizador e aquele que fabricou a natureza humana, ele se faz homem e ele vem até nós. Para nos ensinar o modo correto de viver. Né? Então eu vou ensinar os homens como ser homem, na medida em que eu vou me fazer homem, e homem perfeito. E com isso nós temos o Novo Testamento. Só que, além do âmbito judaico e cristão, nós tivemos também um empreendimento disso através da filosofia grega. Então, os filósofos gregos, desde os primeiros, eles identificaram o seguinte, que para você se dedicar a uma coisa chamada filosofia, não é possível sem antes você desenvolver uma coisa chamada virtude. Inclusive, haviam requisitos seríssimos para se ingressar em determinadas escolas filosóficas que houveram na Grécia. Então, por exemplo, os pitagóricos, né, faziam voto de castidade, voto de não se casar, para se dedicar à especulação filosófica. Platão exigia de seus alunos o silêncio extremado. Né? Você vai vir aqui, você vai aprender de mim e você não vai falar nada por alguns anos. Depois de alguns bons anos, você pode falar alguma coisa. Você pode abrir a boca para alguma coisa. Veja, alguns bons anos. Né? O indivíduo hoje faz uma aula do YouTube sobre Platão e ele já quer dar aula de Platão. Veja, o próprio Platão, ele exigia de seus alunos silêncio. Né? E tudo isso culmina em Aristóteles, que é discípulo de Platão. E Aristóteles vai desenvolver uma coisa chamada ética. O que é a ética? É a perfeição de todo esse trabalho grego na aquisição das virtudes, né? Que se encontra em uma obra escrita pelo próprio Aristóteles chamada Ética Nicômaco, e que inclusive essa obra foi comentada por Santo Tomás de Aquino. Então, vejam só, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento e nós temos a filosofia grega. Só que depois disso, nós tivemos o período da patrística, o período cristão, onde muitos homens, né, eles se propuseram a refletir e a meditar diariamente, incansavelmente, incessantemente, obstinadamente, durante toda a sua vida nessa terra, em cima das Sagradas Escrituras. E nós temos aí, então, a teologia patrística. E dentro dessa teologia, nós temos uma moral. Agora, por que eu estou falando de todos esses elementos? Porque Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai reunir tudo isso. Ele vai reunir as Sagradas Escrituras, ele vai reunir a patrística e ele vai reunir a ética de Aristóteles, acima de tudo, mas levando em conta todo o itinerário grego. E ele vai desenvolver uma síntese, digamos assim, que se aproxima da perfeição daquilo que é a virtude. Né? E por que Santo Tomás de Aquino está desenvolvendo isso na Suma Teológica? Porque na Suma Teológica há um caminho. Há um caminho onde ele começa a tratar de Deus, depois ele começa a tratar do homem que se fez, do homem, para depois ele tratar do Deus que se fez homem. Então ele precisa apresentar a natureza humana na sua perfeição, para nós entendermos quem é Cristo, que é o Verbo, ou seja, ele é Deus,
mas encarnado. Ou seja, que possui uma natureza humana. Então a gente precisa entender o que é a natureza humana. Então, Santo Tomás de Aquino vai pegar tudo isso para ele desenvolver o conceito de uma natureza humana ordenada, ou seja, o conceito de uma natureza humana aperfeiçoada pela virtude. E é isso que ele faz numa parte da Suma Teológica, que é a Secunda Secundie. E ali, então, ele vai magistralmente desenvolvendo toda uma reflexão a respeito das principais virtudes que ordenam e que aperfeiçoam o ser humano. Ele começa pelas virtudes teologais. Por quê? Porque as virtudes teologais são as virtudes do cristão. O cristão, quando ele é batizado, ele recebe na sua alma, além da graça santificante, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade e os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque todo cristão, na verdade, ele é chamado a viver a vida divina. E a graça santificante é a própria vida divina. Então existe um fim sobrenatural ao ser humano, que é o que Santo Tomás de Aquino está apresentando através desse panorama das virtudes teologais. E também sobre os dons do Espírito Santo. Embora os dons do Espírito Santo, eles não se encontrem na Secunda Secundie, mas eles se encontrem na Prima Secundie. Mas nós tivemos o cuidado de trazer também os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, juntamente com as virtudes teologais, que é o chamado sobrenatural do ser humano. Só que veja só, seguindo um adágio aristotélico, né, Santo Tomás de Aquino, ele está dizendo o seguinte, que para você se dispor a esse fim sobrenatural, a sua natureza precisa estar disposta a isso, porque a graça supõe a natureza. E porque a graça supõe a natureza, essa natureza também precisa estar ordenada, bem disposta para receber a graça. E assim a graça possa frutificar nela. Frutificar em santidade. E como é que essa natureza humana pode estar bem disposta para a ação da graça? Daí entra a importância das 4 virtudes cardeais: temperança, fortaleza, justiça e prudência. Então, além das 3 virtudes teologais, Santo Tomás de Aquino também vai refletir sobre cada uma dessas 4 virtudes. Porque sem elas não tem cristianismo. Na verdade, sem elas não tem ser humano. Veja só, nós perdemos na atualidade a noção do que é ser homem, do que é ser humano. Para nós, o que é um ser humano ordenado? É uma pessoa que trabalha, não mata ninguém, não estupra ninguém, não rouba, tem a vidinha dela, os caprichos dela, mas ela não faz mal para ninguém. Não faz mal, mas também não faz bem. Você veja, isso é para o homem moderno um ser humano ordenado. Mas isso nunca foi um ser humano ordenado nem para os gregos, que eram pagãos, dentro do âmbito da filosofia grega. Então, o que é um ser humano ordenado, um ser humano completo, segundo a filosofia grega, e segundo Santo Tomás de Aquino, e segundo o cristianismo? É uma pessoa que tenha bem desenvolvida em si as 4 virtudes cardeais: temperança, fortaleza, justiça e prudência. E por quê? Porque São Beda, que é um autor da patrística, e Santo Tomás de Aquino cita na Suma Teológica, vai dizer que o pecado original gerou em nós 4 feridas: a ferida da concupiscência, a ferida da fraqueza, a ferida da malícia e a ferida da ignorância.
Então, o que é a ferida da concupiscência? Nós desejamos mais, nós desejamos de forma desordenada aquelas coisas que convêm à nossa natureza: comida, bebida e o prazer venéreo. Então, é natural ao ser humano desejar estas coisas, mas não é natural ao ser humano desejar essas coisas como seu fim último, como seu grande bem, como se o nosso grande bem nessa terra fosse comer, beber e ter relações sexuais. E quanto mais, melhor. Então, o que causa essa inclinação em todo o ser humano? Essa primeira ferida, que decorre do pecado original, da qual vai falar São Beda. Além disso, há uma fraqueza. E essa fraqueza é exatamente aquilo que pode ser vencido pela virtude da fortaleza, onde leva o homem a lutar por aquilo pelo qual ele deve lutar. Pela sua família, pelos seus filhos, pelo bem da sociedade, pelo bem comum, pela pátria. Cada vez mais há uma fraqueza nas pessoas em relação a isso. Inclusive, isso se manifesta cada vez mais pelo fato de que, na sociedade, as pessoas não querem se casar. E por que as pessoas não querem mais se casar? Ou as que se casam logo se separam? Porque elas não querem assumir riscos. O risco de sustentar uma mulher, falando aqui no caso de um homem. Um risco de sustentar os filhos, de sustentar uma casa. Essa negação disso vem do quê? Dessa fraqueza. Isso é falta da virtude da fortaleza. As mulheres se dizem aguerridas para o mercado de trabalho. Mas quando se deparam com as demandas da maternidade, viram crianças, meninas. Aí cadê aquela mulher aguerrida do mercado de trabalho que faz reunião e bota o dedo na cara do chefe e escreve e-mail e põe todo mundo para trabalhar? A hora que ela recebe uma criança para o qual ela deve se a qual ela deve cuidar, ela vira uma bonequinha. Não sei. Então você veja só, tudo isso está ligado à fortaleza. Nós temos a malícia, que é o desejo de fazer o mal. É mais fácil falar mal dos outros. Dá mais gosto você ficar fofocando sobre os erros dos outros. Olha lá o que fulano fez. Não é? E é difícil você manter uma conversa onde você fica elogiando o sujeito. Por que nós temos isso? É a malícia. E além disso, a ignorância. O que é ignorância? É o homem não ter conhecimento do bem, do verdadeiro bem, que é a virtude. Então, como é que nós vamos tratar dessas 4 feridas que se instauraram na natureza humana após o pecado original? Através da aquisição dessas virtudes. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é nós entendermos quais são essas virtudes, quais as partes que as integram, quais as partes que a compõem. E assim a gente pode ir ilustrando a nossa inteligência a respeito do bem que a gente deve fazer. E podemos começar um trabalho de nos dispor para esse bem. Porque veja só, meus amigos, como professor de filosofia, eu preciso ser sincero, né, nas coisas que eu falo. Então veja, virtude custa, virtude dá trabalho, virtude leva tempo para ser adquirida. Né? E não existe esse negócio de que, eu estou muito velho para isso, eu não sirvo mais para isso, eu quero isso para o meu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso simplesmente não existe. Tá? Isso simplesmente não existe. Né? Antes de vir aqui e dar essa aula,
eu estava com o meu filho, o meu quarto filho. A minha esposa está grávida do quinto, né? Deve chegar aí nas próximas semanas, se Deus quiser. E eu estava ali brincando com o meu quarto filho, né? E o interessante é que, na brincadeira, ele mais me analisava do que brincava. Por quê? Porque ele queria me imitar. O ser humano, já dizia Aristóteles, ele é um ser mimético. O ser humano imita. Ele imita aquilo que ele vê. Então, você, senhor pai, você, senhora mãe, você, senhor professor, você, senhor estudante, que está vendo essa aula, o único jeito de nós elevarmos o nível de virtude da sociedade é desenvolvê-la em nós. De forma que os outros, os nossos amigos, os nossos filhos, as crianças, elas vejam essas virtudes resplandecerem em nós. E na medida que elas verem isso, elas vão querer imitar isso. Porque ou elas irão imitar a virtude em nós, ou elas irão imitar o vício em outro. Mas o ser humano sempre vai procurar alguém para imitar. Seja você, ou seja uma outra pessoa. O problema é se a outra pessoa for um modelo de vício, um modelo de desordem. O que isso vai produzir na alma da criança? Uma propensão ao vício e à desordem. Então veja só, simplesmente não existe essa de que eu quero a virtude para o meu filho, mas eu não quero ela para mim. No fundo, o que existe é, eu não quero virtude nem para mim, nem para o meu filho. Só que veja, nós somos feitos para virtude. Nada nos realiza mais do que ela. Aliás, nada desenvolve a inteligência do homem quanto a virtude. Se você pegar uma pessoa mergulhada no vício, uma pessoa assim bem bruta, nos vícios assim mais grosseiros do concupiscível, da comida, da bebida, do sexo, tá? E você pegar e medir o nível de QI dessa pessoa. E depois você fazer esse trabalho de construção das virtudes cardeais, até chegar na prudência, e depois você medisse o QI dela de novo, você veria que o QI dela não aumentou, o QI dela catapultou. Por quê? Porque é isso que a virtude produz em todo ser humano, uma capacidade da atividade intelectiva cada vez maior. Cada vez maior. Né? E a gente está numa sociedade que o homem, ele se gaba dos seus feitos, porque nós temos uma sociedade onde você pode ir para a Europa de avião, em algumas horas, ou de navio, através de um cruzeiro, você pode dirigir o seu carro elétrico, você pode dirigir o seu carro a gás, a álcool, a gasolina, o seu carro com direção elétrica, o seu carro com direção hidráulica. Você pode morar em uma casa que ela se adequa à temperatura, que ela é fresca no verão e ela é quentinha no inverno. O homem vê tudo isso e ele se gaba de tudo isso, achando que isso é grande coisa. Isso é uma sociedade de indivíduos que estão mergulhados no vício que consegue produzir. Imagina uma sociedade que houvesse homens de virtude. É inconcebível o que uma sociedade de gente assim conseguiria fazer, porque a virtude, ela torna, assim, o homem bem mais inteligente. Porque a virtude está nos dispondo para aquilo que é próprio da nossa natureza, e é próprio da nossa natureza inteligir. Agora veja só, o aspecto da virtude, ele é indissociável do aspecto familiar. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai dizer que para você ter uma família cristã, ou uma família bem formada, tá? Você precisa ter duas coisas. Uma que ele chama de objeto material e uma que ele chama de objeto formal. O que é o objeto material da família?
É o pai, a mãe e os filhos. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter para se ter uma família. Mas não é a única, tem a segunda. E qual é a segunda, vai dizer Santo Tomás de Aquino? São as virtudes. Por quê? Porque as virtudes, pela sua beleza, elas despertam nos filhos a docilidade de quererem aprender com o pai, de quererem ser como o pai. Né? E isso é o pressuposto para você ter uma família. Sem isso não tem família. Você pode ter homem, mulher e filhos. Você pode banir o gênero da sociedade. E outras coisas que, se a gente falasse o nome aqui, a gente poderia sofrer represálias. Para a gente ver o nível que a sociedade está. Você poderia banir essas coisas da sociedade. Você ainda não teria família. Tá todo mundo se casando, homem com mulher, tendo os filhos, cada casal tendo 15 filhos por casal. Ainda assim, você não teria família. Quando você terá a família? Quando você tiver isso, mais a virtude. Então veja que resgatar o conceito de virtude é a coisa mais urgente a se fazer na atualidade. E ninguém melhor do que Tomás de Aquino para ter desenvolvido isso. Então, eu não estou apresentando para você nesse curso um método do Danilo. Quem é o Danilo para falar de coisas tão elevadas? A única coisa que eu fiz, por isso que eu falei no início dessa aula, que a minha proposta, em todo o trabalho que eu faço aqui na internet, é tornar Tomás de Aquino mais acessível àqueles que querem. Essa é a proposta desse curso. Então, quem quiser conhecer as virtudes de São Tomás de Aquino, está lá. Né? Eu peguei a Secunda Secundi, né? E resumi toda ela ao longo desse curso. Então, nós temos uma aula dedicada a cada uma das virtudes morais, uma aula sobre temperança, uma aula sobre fortaleza, uma aula sobre justiça, uma aula sobre prudência. Depois a gente coloca ali um bônusinho, vamos chamar assim, que seriam as virtudes intelectuais. Não são as teologais, são as virtudes intelectuais. Esses dias a gente falava do curso com uma pessoa, e uma pessoa que conhece do assunto. Aí a gente comentou, não, tem a aula das virtudes intelectuais. Virtudes intelectuais, o que é isso? Está lá. Então é um bônusinho, uma coisa que ninguém fala. Está lá as virtudes intelectuais. E depois, as virtudes teologais. Sobre a fé, sobre a esperança, sobre a caridade. E aí nós apresentamos os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e as bem-aventuranças. Né? Que é uma coisa que, me desculpa, quem já não ouviu o sermão das bem-aventuranças? Quem já não ouviu falar dos frutos do Espírito Santo? Quem já não ouviu falar das virtudes teologais? Então tá bom, meu amigo. O que é a bem-aventurança? O que são os frutos do Espírito Santo? O que são as virtudes teologais? Qual que é a diferença de um e outro? Então você veja, talvez a gente não saiba o que a gente acha que a gente sabe. E eu não estou falando isso para apontar o dedo na cara de ninguém. Né? Então eu chamo você para uma live da sexta-feira à noite para ficar apontando o dedo na sua cara. Não é isso. Mas é para nos chamar para esse fato. Né? Se um ateu... Não, se o nosso filho... Não precisa ser um ateu. Né? Se o nosso filho perguntasse para nós, papai, eu fui lá na missa e Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é bem-aventurado? Qual que é a diferença disso para os frutos do Espírito Santo? Para os dons do Espírito Santo? Tem relação entre os dons do Espírito Santo e as bem-aventuranças? Quem que vai desenvolver sobre isso? O doutor Angélico. Como provavelmente ninguém conseguiu desenvolver tão bem no cristianismo.
Aí tem gente que fala assim, não, eu li um livro maravilhoso sobre os dons do Espírito Santo. Aí você pega o livro e vai ver o autor. Ele se baseou principalmente em quem? São Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino. Então ninguém desenvolveu essas coisas tão bem quanto ele. Então esse curso é uma explicação de toda a tese de Santo Tomás de Aquino acerca das principais virtudes que ordenam o homem na sua naturalidade e na sua sobrenaturalidade. Né? E é um princípio para que nós comecemos a desenvolvê-las em nós. Né? Principalmente quem é pai, mãe e educador. Né? E, inclusive, quem é pai ou mãe em potência, que será um dia. Né? Quanto mais cedo nós aprendermos essas coisas e mais nos dispormos a consegui-las, mais felizes nós seremos em depois apresentá-las aos nossos próprios filhos. E com isso nós temos os principais elementos de uma verdadeira educação. Então, essa é a proposta desse curso. Tá bom? Para aquelas pessoas que adquirirem o curso, no final dessa live, que é onde será disponibilizado o link para compra, até às 11 horas e 59 minutos da noite de amanhã, você receberá também uma aula bônus, uma masterclass, na verdade, com o título Família Escola de Virtudes. Uma aula ao vivo, em que eu chamarei todos os alunos a estarem juntos para mostrar como que o ambiente familiar, ele é tão divino, essa é a verdade, a família ela é divina, que quando a gente vive o matrimônio cristão de forma correta, a própria estrutura matrimonial vai nos ajudando a desenvolver todas essas virtudes. Isso que é o mais espetacular de tudo. Né? Então a gente vai ter essa masterclass, Família, Escola de Virtudes. Né? Além disso, né, atendendo a vários pedidos das pessoas que não conseguiram adquirir esses cursos no passado, juntamente com o Virtus, está sendo oferecido o Ânima, que é o meu curso de antropologia, ou psicologia tomista, e um curso intitulado A Alma da Criança. Também estará sendo disponibilizado junto com o Virtus, para aqueles que quiserem. Né? O valor do curso é de R$ 297. Ele é composto de 12 aulas, né? Com todo esse panorama que eu apresentei para vocês, e com 2 anos de acesso, né? Que é tempo que dá para fazer, refazer, trifazer e ainda inclusive ler a Secunda Secunde, né? E ter uma intimidade maior com o pensamento de Santo Tomás. Né? Então é isso, meus amigos, tá bom? A todos os que estão aqui acompanhando essa live nessa noite, né, eu agradeço muito a confiança. Espero que essa aula possa ter lhes ajudado a entender um pouquinho melhor a importância e a relevância do conceito de virtude. Entendam que sem a virtude, todo empreendimento educacional será falho. Tá? Falho. A virtude é a questão principal. E a gente precisa aprender sobre a virtude. É por isso que o Tomás de Aquino gastou tanta tinta nisso. E é por isso que o Cristo elogiou a obra do Tomás de Aquino. Né? Porque nosso Senhor percebeu o impacto que isso tem na sociedade. Né? Na medida em que as pessoas se propuserem a entender e, a partir de entender, começarem a desenvolver isso nas suas vidas. Mas, primeiramente, precisa começar por um entendimento, né, daquilo que a gente precisa desenvolver. Tá? Então, eu agradeço a vocês pela atenção. Hoje é sexta-feira. Todos devem, assim como eu,
estar cansados, né? Então, que Deus abençoe vocês e espero encontrá-los em sala de aula e que esse curso possa trazer muitos bons frutos na vida de vocês. Todos os feedbacks sinceros serão mais que bem-vindos a cada um de nós. Tá? Temos pergunta ou não? Se tiver pergunta, a gente responde. O pessoal está me lembrando aqui que há a opção de parcelamento do curso em várias vezes no cartão. Então, vai ter as opções lá. Tá. Eu queria agradecer a todo o pessoal que está conosco aqui nessa noite, tá bom? A todos, tá? O Marcos Henrique Machado, o Ricardo, a Rívia, a Alessandra, muito obrigado, viu? O Alê, a Ana Martins, Família Melo, tá? Família Melo é o pessoal aqui de Taubaté, né? Tão pertinho de nós aqui, muito bom. Né? A Ana está dizendo, essa aula está muito boa, não só o conteúdo, mas a iluminação e cenário. Parabéns a todos os envolvidos. A equipe aqui não é fraca não, viu, Ana? Família Melo, muito obrigado, professor, aula fantástica, que bom. Fico contente em poder ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Olha, muitíssimo obrigado aí pela atenção, tá? Espero encontrar vocês em sala de aula e espero encontrar vocês nessa aula ao vivo que nós daremos sobre a família Escola de Virtudes, né? Nós faremos a exposição e depois a gente vai abrir para as perguntas, tá? Noite adentro, tá? Se for necessário. Estarei aqui à disposição de vocês. Então é isso. Dá uma mostrada no curso para o pessoal. Coloca assim, ó, que eu dou zoom na câmera e o senhor vai descendo. Pode colocar meio virado que eu dou zoom na câmera. Aqui. Porque o pessoal da produção aqui está me cobrando de não ter falado da plataforma personalizada. Então, a plataforma bem personalizada mesmo. O pessoal fez um trabalho muito bem feito aqui nesse curso, tá bom? Então é isso, tá? Espero que todas essas coisas concorram, acima de tudo, para uma coisa somente: que nós cheguemos à consecução do bem e da virtude. Que, segundo Aristóteles, na Ética, vai dizer que é aquilo pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a virtude, tá? E não para o vício. Então é isso. Uma boa noite a todos e um forte abraço. Que Deus abençoe vocês.